Estou lendo um estudo acerca do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, a partir da página 1621, e é o capítulo 10, versículo 1 ao 12, e o texto paralelo é Mateus 19, do 1 ao 12 também. O ensino de Jesus acerca do divórcio. Tendo agora chegado a Pérea, no sul do país, e a leste do Jordão, Jesus tomou o seu ministério para o público em geral, versículo 1, e vê comentário de 7:24. A pergunta que aí lhe fizeram os fariseus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Era um teste, versículo 2. Tentavam induzi-lo a se incriminar ao contradizer a lei de Moisés. Jesus evocou dos seus inquiridores a conclusão de que Deuteronômio 24, do 1 ao 4, permitia a um homem divorciar-se de sua mulher, desde que o homem salvaguardasse os interesses da mulher ao lhe dar uma certidão de divórcio, versículo 4. Isso iria possibilitar à mulher provar, se e quando necessário, que o seu divórcio havia sido formal e oficial, e que ela estava perfeitamente livre, por consequência, para se casar com outro homem. O comentário de Jesus acerca dessa prescrição de Deuteronômio, no entanto, foi que ela não representava a vontade absoluta de Deus, mas algo que ele antes permitiu por conta da perversidade do coração humano, para que as consequências de tal perversidade pudessem ser mantidas sob controle, versículo 5. Ele indicou então que as intenções iniciais de Deus com relação ao casamento estavam afirmadas em Gênesis 1:27, versículo 6, em Gênesis 2:24, versículo 7 e 8, afirmações que retratam a aliança do casamento como indissolúvel. Duas pessoas unidas pelo casamento, Jesus deduziu, eram uma só carne, versículo 8b. O fato de o grego aqui destacar uma só carne sugere que o relacionamento do casal era tão inviolável quanto o relacionamento de sangue como entre pai e filho. A sua conclusão, por consequência, era que o homem, o membro masculino da parceria, em vez de algum corpo legal, não tem direito algum de romper a união matrimonial, versículo 9. É uma pressuposição justificada que o divórcio com base em adultério, sendo tão obviamente permissível, não estava em escopo do que Jesus e os fariseus estavam discutindo aqui. Os que cometiam adultério, aliás, eram condenados à morte, Levíticos 20.10 e João 8.5. O que iria romper a aliança nupcial sem que houvesse necessidade de se recorrer aos procedimentos do divórcio, falando em particular com seus discípulos somente, versículo 10. Jesus desenvolveu o ensino que tinha apresentado aos fariseus. Ele já havia mostrado que o fato de um homem divorciar-se de sua mulher era pecado. Mas o que ele afirmou agora é que se, além disso, esse homem se casasse com uma mulher, se tornava adultério. Versículo 11. A união adúltera descrita no versículo 12 foi aquela que Herodias perpetrou, que, valendo-se das prescrições da lei romana, tinha rompido sua aliança com Filipe e se casado depois com Herodes Antipas. Vê comentário de 6:17. Jesus abençoa as crianças, 10, do 13 ao 16. Textos paralelos é Mateus 19, do 13 ao 15 e Lucas 18, do 15 ao 17. Os discípulos acharam que era uma interrupção imperdoável no programa do seu mestre permitir que crianças fossem levadas a ele para que ele tocasse nelas, versículo 13. O fato de censurarem os que trouxeram as crianças a Jesus para este propósito resultou na censura de Jesus a eles mesmos, pois ele não somente recebeu as crianças, mas foi além do que foi pedido, tomando-as nos braços e abençoando-as, versículo 16. Ao dizer, pois, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, versículo 14, Jesus provavelmente tinha em mente que o reino de Deus
pertence a pessoas que, embora não literalmente crianças, estão imbuídas de características de crianças como a confiança e a receptividade. Essa verdade é desenvolvida no versículo 15. As crianças permitem que as pessoas lhe deem coisas sem qualquer outro pensamento de merecimento da sua parte. E é somente ao adotarem esse tipo de atitude que as pessoas podem se aproximar das bênçãos do reino de Deus. O jovem e rico governante, 10 do 17 ao 31. Textos paralelos, Mateus 19, 16 ao 30 e Lucas 18, 18 ao 30. Como um destaque complementar, a verdade do versículo 15, em que a salvação é retratada como um presente gratuito. A história narrada aqui indica o custo imenso da salvação para algumas pessoas. Um homem rico, versículo 22. Apesar de ter obedecido à lei de Moisés da melhor forma possível, versículo 20, estava espiritualmente insatisfeito mesmo assim. E por isso, perguntou a Jesus o que ele precisava para herdar a vida eterna. Versículo 17. A sua forma de se dirigir a Jesus, no entanto, foi inadequadamente subserviente, pois, violando os costumes normais dos judeus, ele o saudou como bom mestre. Jesus o censurou por isso, lembrando-o de que bom era uma designação que normalmente era reservada para Deus, uma vez que somente Deus é bom sem necessidade de qualificação. Versículo 18. Jesus com isso não estava negando que era Deus, nem que era bom, mas simplesmente censurava o fato de ser tratado assim por alguém que sem dúvida estava totalmente inconsciente da sua natureza divina. Como resposta à pergunta do homem, Jesus tentou aprofundar nele a consciência do pecado ao citar os mandamentos da chamada segunda tábua do Decálogo. Versículo 19. A ordem não cobiçarás é aqui interpretada como não enganarás ninguém. A implicação a ser deduzida da resposta do homem de que ele tinha obedecido a todas essas leis desde a juventude, versículo 20, é que ele não tinha compreensão de tudo que essas exigências implicavam. Havia qualidades neste homem, no entanto, que fizeram Jesus amá-lo profundamente, versículo 21a. Mas a forma em que ele expressou esse amor para com o homem não foi uma diminuição das exigências para se ganhá-lo mais facilmente para o grupo de seguidores, mas o ato de colocar o dedo com total franqueza no que estava impedindo a sua busca pela vida eterna, ou seja, a sua riqueza, dizendo-lhe, portanto, que lhe faltava somente uma coisa, que supostamente era a sua dedicação imparcial à causa e ao reino de Deus. Ele lhe ordenou que vendesse tudo o que possuía, dando a renda disso aos pobres, e viesse a ser um dos seus discípulos. Versículo 21. Mas o homem não conseguiu fazer isso, e em contraste com a ansiedade com que havia corrido em direção a Jesus, versículo 17, afastou-se triste. Versículo 22, confira Mateus 13, 45 a 46. Comentando a decisão do homem, Jesus disse aos discípulos que, de acordo com a ordem natural das coisas, era impossível um homem rico receber a salvação. Assim como era impossível que o camelo, o maior animal na Palestina naquela época, passasse pelo fundo de uma agulha. Versículo 25, citando um provérbio conhecido na época que era memorável por ser bastante grotesco. Ele se apressou, no entanto, em atenuar a perplexidade dos discípulos diante dessa sua declaração, ao lembrá-los de que todas as coisas são possíveis para Deus. Versículo 27. Diante da réplica de Pedro de que o homem rico não havia feito fora realizado por ele e seus companheiros. Versículo 28. Jesus respondeu que esses receberiam
100 vezes mais. Já no tempo presente, embora a perseguição viesse a ser constante na sua vida, e na era futura a vida eterna, versículo 30. Mas ele os advertiu de que não deveria ficar satisfeitos com o que tinham feito, informando-os de que muitos de seus discípulos proeminentes, agora em virtude de sua piedade manifesta, seriam avaliados em grau muito menor do que alguns dos seus devotos bem menos notáveis, que mesmo assim tinham um valor maior aos olhos de Deus. Versículo 31. A terceira predição de Paulo, 10 do 32 ao 34. Textos paralelos, Mateus 20 do 17 ao 19 e Lucas 18 do 31 ao 34. A razão por que os discípulos estavam admirados enquanto caminhavam atrás de Jesus na estrada para Jerusalém, versículo 32, provavelmente era o olhar de determinação no rosto de seu mestre à medida que ele seguia em frente, Lucas 9:51. Essa terceira predição da sua paixão iminente, que ele então fez para eles, foi mais abrangente que as anteriores e incluía os fatos adicionais de que os líderes dos judeus iriam entregá-lo para ser morto nas mãos dos gentios, versículo 33, que antes de executá-lo, iriam zombar dele, cuspir nele e açoitá-lo, versículo 34. O pedido de Tiago e João, versículo 10, 35 a 45, texto paralelo Mateus 20, do 20 ao 28, que os discípulos tiveram maior dificuldade de entender a terceira predição da paixão do seu mestre que as duas anteriores, versículo 8. Não, aqui é ver 8:32 e 9:32. É demonstrado não apenas pela afirmação explícita de Lucas 18:44, mas também por esse pedido feito a ele por Tiago e João para que pudessem sentar um em cada lado dele na sua glória, versículo 37. Com isso, queriam dizer o rei messiânico, Mateus 20:21, que ele estava para estabelecer como eles imaginavam. Jesus se negou a atender ao pedido deles, explicando que a questão em consideração não estava no escopo da sua jurisdição pessoal. Versículo 40. Não obstante, indicou por dedução que a questão dependeria, ao menos em parte, da disposição dos seus seguidores de sofrer por causa dele. Descreveu esse sofrimento metaforicamente como beber do seu cálice e ser batizado com o seu batismo. Figuras de linguagem que, embora sugerissem o sofrimento até a morte, e significando isso no caso do próprio Jesus, não significaram isso necessariamente no caso de outras pessoas. Isaías 51:17, 43:2. Por isso Jesus perguntou a Tiago e João se eles estavam preparados para suportar essa provação. Versículo 38. Quando eles responderam afirmativamente, ele lhes disse que essa seria de fato a sua experiência. Versículo 39. Uma predição que foi cumprida no fato de Tiago ter sido morto à espada. Atos 12:2. E no fato de João ter sido exilado na ilha de Patmos. Apocalipse 1:9. Mas os sofrimentos destes homens eram comparáveis com os que Jesus somente em sentido limitado, pois não foram evidentemente sofrimentos expiatórios. O pedido infame de Tiago e João foi sucedido de uma reação igualmente infame dos outros apóstolos. Versículo 41. Falando a todos os 12, portanto, Jesus explicou a eles, como em 9:35 ao 37, ver comentário, no que consistia a verdadeira grandeza espiritual. Ele lhes mostrou que enquanto no reino dos homens o teste de grandeza está no número de pessoas que alguém consegue controlar, versículo 42, no seu reino está no número de pessoas que alguém pode ajudar, versículo 43 e 44. Ele ressaltou que a mais alta honra a que o homem poderia aspirar não consiste em ocupar os postos principais dos reinos, mas em servir outras pessoas. Como exemplo disso, ele citou a sua própria atitude, pois veio para servir. Versículo 45, é bem provável que, por dedução, ele fez a reivindicação aqui de cumprir o papel do servo de Deus, predito em Isaías 52:13 e 53:12, de
de que o profeta declarou: Ele derramou sua vida até a morte e levou o pecado de muitos, Isaías 53:12. Pois ele retratou o seu ato supremo de serviço a favor dos homens, como dando a sua vida em resgate por muitos. A palavra resgate implica libertação de servidão por meio do pagamento de um preço. A palavra por, no grego ante, normalmente traz o sentido substitutivo, como em Mateus 2:22. Com relação à palavra muitos, vê comentário de 1:34. A cura de Bartimeu, 10 do 46 ao 52. Textos paralelos, Mateus 20 do 30 ao 34 e Lucas 18 do 35 ao 43. A Jericó da época do Novo Testamento em que Jesus entrou agora, versículo 46, havia sido construída por Herodes o Grande, o seu filho Arquelau, Mateus 2:22, e ficava um pouco ao sul da cidade do Antigo Testamento, com o mesmo nome, e a oeste da cidade atual. Bartimeu, o pedinte cego que vivia ali, estava entre os primeiros que, fora do círculo dos apóstolos, são descritos como os que proclamaram Jesus como Messias, embora João 4, 29 e 42, pois filho de Davi, versículo 47, o título com o qual ele se dirigiu a Jesus, era especificamente messiânico, como se mostra pela ocorrência do 17º dos Salmos de Salomão pré-cristãos, Marcos 12, 35. A razão da convicção de Bartimeu de que Jesus poderia curar a sua cegueira pode ter sido o seu conhecimento de que Isaías 61:1, na Septuaginta, Mateus 11:5 predisse que o Messias curaria os cegos para que enxergassem. Vê comentário de 1:40. Ao apelar à ajuda de Jesus, ele foi censurado pelos que estavam em volta por incomodar os outros. Versículo 48, confira 10:13. A cura dele, versículo 52, é o último milagre de cura feito por Jesus no Evangelho de Marcos. Confira Lucas 22:13. Devemos observar que Jesus não lhe ordenou que não proclamasse que ele era o Messias, como tinha feito aos demônios. Confira 1:34, vê comentário. O ministério em Jerusalém. (11:1 a 13:37). A entrada em Jerusalém, 11 do 1 a 11. Os textos paralelos são Mateus 21 do 1 a 11, Lucas 19, 28 ao 44 e João 13 do 12 ao 19. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, vindo de Jericó, chegou a Betânia, conhecida como El Azarié. Do lado leste do Monte das Oliveiras, versículo 1. Considerando que agora a hora era apropriada para anunciar publicamente que ele era o Messias, 10:47, vê comentário. Decidiu fazer isso em um ato que constituía a reivindicação de que a profecia de Zacarias 9:9 estava associada a ele. Portanto, em vez de entrar em Jerusalém a pé, como ocorria com os peregrinos, ele resolveu entrar na cidade montado num jumentinho, versículo 10. E além disso, no animal que nunca havia sido montado, Mateus 21:2 e João 12:14. Confirmam que de fato o animal era um jumento, e o seu uso por parte de Jesus era testemunho de que, apesar da opinião popular, não era como guerreiro que ele iria cumprir a missão do Messias. Nesse caso, um animal de montaria mais apropriado teria sido um cavalo, mas com grande mansidão e humildade. Jesus pediu que 2 dos seus discípulos buscassem esse animal em uma vila próxima, que talvez tenha sido Betfagé. Embora seja possível que o conhecimento que Jesus tinha da localização do jumento
de como as pessoas iriam reagir ao fato de ser desamarrado. Isso. Versículo 3. Se deveu a acertos prévios com o seu proprietário, e mais provável que Jesus tenha agido de acordo com o seu conhecimento sobrenatural. 1 Samuel 10, 2, 7. Depois de o jumento ter sido levado a Jesus, uma sela improvisada foi colocada sobre o seu lombo. Versículo 7. E Jesus sentou nela como sinal de honra demonstrado a Jesus mantos. 2 Reis 9, 13. E ramos foram espalhados diante dele no caminho. Versículo 8. A palavra Hosana, versículo 9, que a multidão gritou, é derivada da expressão hebraica salva agora, como registrada em Salmos 118, 25. Pode ter sido um apelo a Deus para salvar o povo de Israel, agora que o Messias tinha aparecido entre eles. Hosana nas alturas, versículo 10b, pode significar salva agora, ó tu que habitas nas alturas, Cranfield, bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 9b, citado em Salmo 118, 22. É uma expressão que provavelmente se interpreta melhor de maneira messiânica, pois aquele que vem é um título padrão com o qual se denotava o Messias. Mateus 11:3. A multidão acertadamente identificava a vinda do reino prometido com a vinda do rei prometido, versículo 10. É provável que o lugar de hospedagem em que Jesus se recolheu em Betânia para a noite, versículo 11, tenha sido a casa de Marta, Maria e Lázaro, João 12:1. A purificação do templo, 11:15 ao 19. Os textos paralelos são Mateus 21, 12 ao 17, Lucas 19, 45 46 e João 2, 13 ao 22. Uma das ações preditas acerca do Messias no Antigo Testamento era a purificação do culto no templo, Malaquias 3, 1 ao 3. E ele agora se voltou a isso no pátio externo do templo, o pátio dos gentios. Ele descobriu que as autoridades dos judeus tinham montado barracas de comércio onde se vendiam vinho, azeite, sal e diversos animais. Tudo que era necessário para o ritual dos sacrifícios, pombas, versículo 15, eram usadas para tais cerimônias, como a descrita em Lucas 2, 22 a 24. Estava implícito que os comerciantes eram culpados de obter lucros com essas transações. Versículo 17b. Os cambistas trocavam as moedas gregas e romana pela moeda de Tiro para os peregrinos judaicos da dispersão, a fim de que eles pudessem pagar o imposto do templo de meio século por ano exigido de cada homem judeu. Êxodo 30, 11. Mateus 17, 24. E que tinha de ser pago na moeda corrente de Tiro. Outro abuso que estava sendo cometido no pátio externo era o de pessoas carregadas com mercadorias que, em vez de darem a volta por esses recintos sagrados, pegavam um atalho e passavam pelo meio deles. Versículo 16. Jesus interrompeu todas essas atividades, citando Isaías 56, 7, Jeremias 7, 11, versículo 17, contra os que as praticavam. Somente Marcos, entre os evangelistas, relata que Jesus continuou a citação de Isaías para destacar o ensino do profeta de que na era messiânica os gentios terão a permissão de usar o templo de Jerusalém junto com os judeus. O desejo de Jesus, evidentemente, era remover o que impedia os gentios de silenciosa e reverentemente adorar a Deus no lugar que tinha o propósito de ser uma casa de oração para todos os povos. A maldição lançada sobre a figueira. Capítulo 11, do 12 ao 14. O texto paralelo é 21, do 18 ao 22.
Na Palestina, as folhas aparecem nas figueiras em março e são acompanhadas de uma colheita de pequenos botões comestíveis chamado tash, que caem antes da formação. Acho que é tash, né? Botões comestíveis chamados de tash, que caem antes da formação dos verdadeiros figos, que amadurecem em junho. A ausência de tash indica que a árvore em questão não vai dar figos. Portanto, era perfeitamente razoável que Jesus, pouco antes do período da Páscoa, na metade de abril, fosse a uma figueira para ver se encontraria nela algum fruto, versículo 13. E aí condenasse a árvore ao descobrir que ela não tinha nada a não ser folhas. Essa ação de Jesus foi um simbolismo profético do tipo com os quais os judeus estavam familiarizados por meio de Atos, com os registrados em 2 Crônicas 18:10 e também em Jeremias 27:2, junto com Jeremias 28:10. Com isso, Jesus estava proclamando que assim como a figueira trazia folhas, mas não estava dando frutos, os judeus, na observância dos seus inúmeros rituais, faziam uma bela representação de religião, mas não estavam produzindo aquelas belas qualidades que Deus tanto esperava deles e para as quais, na verdade, ele os tinha chamado à existência. Ele foi impelido, portanto, a pronunciar sobre eles, como também sobre a figueira, uma sentença de condenação, 3:2. Depois que na manhã seguinte a figueira secou, versículo 20. Em vez de Jesus usar isso para imprimir nos seus discípulos a certeza da condenação que iria cair sobre a sua nação, usou o incidente como demonstração prática do poder da fé, versículo 22, que poderia efetuar. Assim lhes ensinou não somente a destruição de uma árvore, mas a remoção de uma montanha, versículo 23. Com essa hipérbole, ele quis mostrar que pelo exercício da fé em Deus, as pessoas podem fazer o que humanamente é impossível. Segue-se disso, portanto, que quando a pessoa se empenha na atividade da oração, tendo uma atitude de fé em Deus, versículo 24, e perdão para com o seu próximo, versículo 25, os pedidos que são feitos, pressupondo que não são contrários à vontade de Deus, certamente serão atendidos. A autoridade de Jesus é questionada. Que é muita coisa, né?